A gente está aqui por mais uma meditação da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que um certo dia Jesus estava lá na beira do mar e ele, vendo a grande multidão, ele sentiu-se apertado e subiu num barco. Aquele barco era de Pedro, de seus irmãos, dos primeiros apóstolos, e chegou um momento na vida deles em que eles tiveram um encontro com Deus. Eles não haviam pescado nada e Jesus mandou que o barco fosse até o alto mar e lá deu a ordem: lança a tua rede do lado direito. Quando eles lançaram a rede, eles pescaram tantos peixes que o barco quase veio a pique. Isso me leva a crer que a ordem de Deus para a nossa vida, ela é mais importante do que tudo aquilo que a gente passa na noite anterior, do que a gente passou no mês anterior, do que trouxe a gente até aqui. E hoje, nesse exato momento, eu sei que nós, dentro do mundo que a gente vive, dentro dessas potestades, desses principados, príncipes que atuam nos dias de hoje, existe um chamado desânimo que vem atuar dentro da nossa vida espiritual. Quando Deus fez esse chamado, ele chegou para Pedro e falou assim: Pedro, vem comigo e eu vou te fazer pescador de almas. Pedro imediatamente abandonou aquela rede, foi, seguiu a Jesus e esteve lá junto com Jesus até a crucificação. Dentro da crucificação, ele teve acompanhando passo a passo, nos momentos que Jesus mais precisou de alguém, estava sozinho, ele estava acompanhando de longe. Negou a Jesus sobre o aviso. Mas o que me traz aqui não é essa falha de Pedro. Pedro, a Bíblia diz que em certo momento, no meio a uma tempestade, ele chegou a Jesus e ele pediu para Jesus, quando todos duvidavam que era Jesus que estava no meio do mar. Ele disse: Senhor, se tu és Jesus, permita que eu vá até o Senhor. Eu acho linda essa história, que no momento em que Jesus falou assim: Pedro, vem, Pedro foi. A Bíblia conta que por certo momento Pedro caminhou, mas houve um determinado momento em que os olhos dele olharam para a direita e viram as ondas, e olharam para a esquerda e viram, e começou a ver o vento, e aquilo tirou o foco dele de Jesus. E ele começou a afundar. Jesus teve misericórdia dele, foi lá e levantou ele. Dentro da nossa vida hoje, essas mesmas potestades que se levantaram nesse dia, que é uma simbologia para esse tempo de hoje, a gente dentro da igreja, a gente se desanima com as coisas que têm acontecido do nosso irmão, com as coisas que têm acontecido dos nossos pastores, que têm acontecido do irmão que é de um outro ministério, de um pastor muito famoso, e acaba esquecendo de voltar os nossos olhos para Jesus. Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Naquele momento, Jesus foi até ele, pegou na mão dele, levantou ele. Ele teve um chamado muito incrível de Deus. Ele foi chamado para ser um pescador de homens, para apacentar a igreja de Cristo. Ele foi o único homem dos 12 apóstolos que esteve lá dentro da crucificação de Jesus. Negou a Jesus, deu essa brecha para Satanás, mas esteve lá. Mas houve um certo momento na vida dele, logo após a segunda aparição de Jesus, que ele e alguns apóstolos foram pescar. A Bíblia fala que eles pegaram um barco e foram pescar. E estando lá no mar, quando eles não pescaram nada como da primeira vez, voltaram para a beira da praia onde Jesus havia sentado. Jesus lá sentado falou assim: me dá uma coisa para comer. Eles não haviam recebido de Jesus nada, nenhuma ordem, o que fazer. E naquele exato momento, eles falaram: não temos nada para te dar. E Jesus disse para eles, da mesma forma da primeira vez: então vai e lança a tua rede. E ele foi e lançou. Um dos apóstolos falou assim: Pedro, não é este Jesus, o Nazareno? A Bíblia fala que Pedro se vestiu porque ele estava nu. A Bíblia fala que ele pulou naquelas águas, nadou até a praia e foi lá e prostrando adorou a Jesus. Ele reconheceu que era Jesus. O segredo nesse ponto da vida de Pedro, quando Jesus falou: volta e lança a tua rede. Jesus estava fazendo a mesma coisa que ele fez no dia do chamado de Pedro. Você que está desanimado, você que está fora da presença de Deus, seja por qualquer motivo que Satanás tenha levantado contra a tua vida, eu quero dizer para você que hoje, do mesmo jeito que Jesus te chamou, lá no dia do teu primeiro chamado, no dia do teu primeiro amor, ele te chama hoje.
Porque do mesmo jeito que ele quis que você lançasse a rede lá no teu primeiro amor, ele quer que você lance a tua rede hoje. E você é um servo de Deus, levantado para isso, para ser pescador de homens. Não deixe que as potestades que Satanás tem levantado, as tempestades que levantam contra a tua vida, que se levantam também contra a minha, venham afastar a gente de Deus, venham fazer com que a gente deixe a palavra de Deus, deixe o amor de Deus, e por um só segundo ouve aquilo que Deus te chama, no momento que Jesus te chama, e lembra do dia que ele te chamou para lançar a rede, ele ainda te chama hoje para lançar a rede no mesmo lugar. Ah, irmão, mas e como que eu faço? Eu já não tenho mais vontade de orar. Irmão, eu tenho aprendido e tem sido uma verdade na minha vida. Deus tem usado muito a minha esposa, inclusive, com essas palavras, e eu tenho aprendido muito com ela. Quando a gente não tem vontade de orar, é aí que a gente deve orar. Porque quando você perder a tua vontade de orar, não se preocupa, dobra o teu joelho, porque o Espírito Santo, que sabe como deve pedir por você, ele vai colocar as palavras na tua boca no momento certo, na hora certa. Porque eu sei que assim como eu, como na minha vida, a gente passa por situações que a gente só tem vontade de dobrar nosso joelho e chorar. E naquele momento o Espírito Santo vem e tira todas essas potestades, todos esses principados, e te faz um chamado, e te lembra do dia em que era para você lançar a tua rede. Guarda essa palavra no teu coração, usa ela. Deus não quer você desanimado, não deixa que as potestades venham te desanimar. Deus, ele quer a gente lutando. Esse mundo que está aqui, ele precisa da gente, sabe? É a gente que faz a diferença. Não julga pela esquerda, tem amor aos teus irmãos, amor a tudo aquilo que Deus ele tem colocado nas tuas mãos, sabe? O mundo hoje está carente de pessoas que ouvem a voz de Jesus, carente de homens para ser pescadores de almas, carente de homens que vai resgatar gente do inferno e vai resgatar gente que tem saído de dentro da igreja. Guarda essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus, Deus quer usar você. Em nome de Jesus.